Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula agora do 8º ano, que tem como seguinte tema, ciclo menstrual e gravidez. Nas aulas anteriores, nós começamos a estudar sobre puberdade, também falamos sobre o sistema reprodutor masculino ou sistema genital, e também, por último, falamos sobre o sistema genital feminino. Falamos então sobre alguns hormônios que atuam tanto na formação do corpo masculino como no corpo feminino. Principalmente no corpo feminino, porque o corpo feminino ele tem hormônios tanto masculino, mas com a predominância então do estrogênio, que é um hormônio feminino. E esses hormônios então, eles fazem diversas mudanças no corpo feminino. E trabalhando ainda essas diversas mudanças, hoje vamos falar então do ciclo menstrual e também vamos falar sobre a gravidez. O ciclo menstrual ele é um processo totalmente natural, pelo qual a maioria das mulheres em idade reprodutiva passa e compreende o período entre o início de uma e o início de outra menstruação. Ocorre em média a cada 28 dias durante a vida fértil de uma mulher. Todos os meses, o sistema reprodutor repete um padrão comum de eventos controlados pelos hormônios. Então, conforme vocês estão vendo pela figura, esse processo aí de menstruação, ele tem um ciclo que dura basicamente 28 dias, onde nós temos aí fases. Nós temos a fase aí ovulatória, temos uma fase lútea e uma fase folicular. Lembrando que esse número de 28 dias, ele não é um número fixo, porque cada mulher, cada adolescente, ela pode fazer a sua contabilidade em relação ao ciclo menstrual. Nem todo o corpo, os hormônios funcionam da mesma maneira. Algumas alterações podem mudar a quantidade desses dias em relação ao ciclo menstrual. Olhando a figura, nós vimos aí uma parte do útero chamada de endométrio. Esse endométrio é a parte da parede do útero. Esse endométrio ele vai ficar preparado para receber, então, o óvulo fecundado, para ser dado início à gravidez. Nós temos aí os dois óvulos do lado, né, os dois ovários, aliás, e nós temos aí a produção de ovários, onde esses ovários eles vão sair e vão seguir então para as tubas uterinas, até chegar nessa parte do endométrio, né, onde ele vai ser implantado para uma possível gravidez. Temos também a entrada da vagina, a parte do miométrio. O útero é formado por 3 camadas, que é chamado de perimétrio, miométrio e endométrio. Os hormônios provocam alterações no endométrio em decorrer do ciclo menstrual. Se não ocorrer a fecundação, o endométrio sofre uma descamação e é eliminado pela vagina, menstruação. Então, basicamente, o que acontece durante o ciclo menstrual é que esse óvulo, né, que a mulher ela vai liberar sempre durante o processo de ciclo, ele vai chegar até a tuba uterina. Ele fica fisiologicamente esperando o espermatozoide para ser fecundado. Como então o espermatozoide não vai conseguir entrar, ou seja, porque não houve ato sexual, esse óvulo ele vai descendo, bolando, até a parte lá do útero que se chama endométrio. Lá, ele fica lá como se basicamente acontecesse uma gravidez. Só que não houve uma gravidez. Então ele fica até certo tempo, então essa parede chamada de endométrio, ela vai começar a se descamar. Nesse processo de descamação, então ocorre sangramento. E esse sangramento então é eliminado pela vagina. E então se tem aí a menstruação. Em relação ao ciclo menstrual, nós temos 2 hormônios principais que vão regular a interação desse ciclo menstrual. Nós temos aí o FSH, que é o folículo hormônio estimulante, e nós temos o LH, que é o hormônio estimulante. Todos os 2 são produzidos pelos ovários. Nós temos aí o estrogênio e a progesterona. A FSH, ele estimula a maturação do folículo ovariano. Nós temos aí um folículo ovariano primário, nós temos o folículo ovariano secundário, e nós temos aí um processo de óvulo um pouco mais desenvolvido. Isso aí contando dos dias, desde o 2º dia, 5º dia, 9º dia, no 14º dia vai começar o processo de ovulação. Ou seja, esse corpo que está envolvendo esse óvulo, ele vai começar então a liberar esse óvulo, iniciando então o processo de ovulação. O LH, ele estimula a ovulação e a formação do corpo lúteo. Esse corpo lúteo, então, ele vai ser aí o restante de que ficou
da liberação do óvulo, lá pelo 22º, 25º e 28º dia. Nós temos aí a involução desse corpo lúteo. Fases do ciclo menstrual. O ciclo começa no primeiro dia da menstruação e termina e se renova no primeiro dia da próxima do mês seguinte. Então, nós temos aí essa contabilidade por dias conforme a figura. Nós temos desde o primeiro até o 7º dia, nós temos um processo, então, de menstruação, que é a liberação desse óvulo, nós temos aí o sangramento. Depois, nós temos a fase proliferativa, que é uma fase de crescimento folicular, que é quando vai começar a renovação de novos óvulos, né? Do 8º até o 12º dia. Depois, nós temos realmente, novamente, um processo de ovulação, que é no 13º ao 15º dia. E por último, nós temos uma fase maior, que é uma fase secretora, né? Lá nós temos do 16º dia até o 28º, onde vai ter aí essa formação do corpo lúteo e a liberação, então, desse corpo lúteo. O ciclo menstrual, ele demora, então, 28 dias, onde nós temos aí dividido por fases. Nós temos a fase folicular, a fase ovulatória e a fase lúteo. E aí, no meio da fase ovulatória, pelo 14º dia, no processo de ovulação, nós temos, então, o período fértil. O que é, então, o período fértil? É o período em que a mulher, a adolescente, ela já está pronta para engravidar. Se por um acaso, durante esse 14º dia, né, a mulher ela vir ter as relações sexuais, ela pode, então, engravidar, porque nesse caso ela vai estar no período fértil, que é quando o óvulo tem a possibilidade de ser fecundado pelo espermatozoide. Vamos falar um pouco de cada fase dessa. A fase folicular, nessa fase o cérebro aumenta a produção de FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que leva os ovários a amadurecer os seus ovócitos. Os ovários começam a liberar maiores quantidades de estrogênio, responsável por tornar o revestimento do útero e pronto para uma possível gravidez. Então, nós temos aí a fase de menstruação, a fase folicular, que é essa fase, então, que o estrogênio ele vai revestir todo o útero para essa possível gravidez. Nós temos também a fase ovulatória. Nessa fase, os níveis de estrogênio continuam aumentando e a produção do LH é responsável por selecionar o ovócito mais maduro e fazê-lo sair do ovário em direção à tuba uterina, que é onde ocorre a ovocitação, geralmente por volta do 14º dia do ciclo. Então, quando chega no 14º dia do ciclo, vai ocorrer então o chamado período fértil, que é também essa fase de ovulação, fase ovulatória, que é quando o óvulo ele vai estacionar na tuba uterina, esperando então o encontro do espermatozoide, caso haja fecundação. Temos também a fase lútea. Nessa fase, o folículo é deixado pelo ovócito, dentro do ovário, corpo lúteo, e começa a produzir progesterona para continuar preparando o revestimento do útero para o caso de uma possível gravidez. O aumento da produção de estrogênio causa sensibilidade nos seios e inchaço. Então, nessa última fase, que é a fase lútea, ela tem aí uma fase de que esse corpo lúteo, então, ele vai começar a preparar e revestir o útero para uma possível gravidez. E aí que é quando vai ter alterações, né, no corpo feminino, ou seja, vai ter inchaço, né, os seios podem se tornar mais sensíveis. E depois vem, por último, a menstruação. Caso a fecundação não aconteça, os níveis de estrogênio e progesterona vão diminuindo até que o endométrio seja eliminado, dando início, então, à menstruação. Então, nesse caso, caso o óvulo não seja fecundado e ele desça, então, até a parte do endométrio, lá, nessa parte, ele vai ser eliminado. E aí, ele vai começar uma descamação na parede do útero, levando, então, a início de uma menstruação. Essa diminuição do estrogênio, ela provoca a dessecação do endométrio. E, por último, então, vem a gravidez. Nesse caso aí esse óvulo ele seja fecundado lá na tuba uterina, ele vai fazer o mesmo processo já fecundado, descendo, multiplicando células, e vai descer até a parede do endométrio, onde lá ele vai se implantar nessa parede do útero. Então ocorre a chamada gravidez. Quando a fecundação não ocorre,
o revestimento do útero é eliminado, resultando no início da menstruação e novo ciclo. Já se houver a fecundação, começa a produção do hormônio HCG, que produz estrogênio e progesterona, com o objetivo de manter o revestimento do útero e iniciar a formação da placenta, que já é um órgão que vai ajudar, então, a nutrir a criança. Ou seja, tudo, então, que a mãe come em relação à alimentação, sangue, vai ser sustentado tudo pela placenta. Vamos treinar com o exercitando? Primeira questão. Durante o ciclo menstrual, diversas alterações ocorrem no endométrio a fim de que ela esteja preparado para receber o embrião. O aumento da espessura dos vasos sanguíneos e glândulas nessa região está relacionado aos níveis de letra A, progesterona, letra B, LH, C, FSH ou D, estrogênio. Então, a resposta certa é o estrogênio. Então, esse aumento de espessura, vasos sanguíneos e glândulas, ele vai estar relacionado ao nível desse hormônio que é o estrogênio. Ele vai provocar mudanças aí no corpo feminino. Questão número 2. Com o aumento da idade, os hormônios sexuais femininos tendem a diminuir sua produção. Normalmente, a partir de 50 anos, os ciclos menstruais começam a apresentar irregularidades até eles aparecerem por completo. Essa fase é chamada de letra número 1, menarca, 2, menopausa, 3, menstruação, 4, ciclo menstrual. E aí, qual vocês marcariam? A resposta certa é menopausa. Bom, a menopausa, gente, ela é caracterizada, então, quando os hormônios eles já apresentam uma certa irregularidade. Ou seja, quando eles diminuem a partir, então, dos 30, 35 ou 40 anos da mulher, a quantidade de óvulos vai diminuindo, até vai chegar uma hora que vai acabar. Quando acaba, então, a mulher entra num processo chamado aí de menopausa, diferente de menarca, que menarca é a primeira menstruação. Então, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Para mais dúvidas, acesse a nossa plataforma Edu. Muito obrigado.